A Mia Khalifa, uma ex-atriz pornô, resolveu se posicionar a favor do Hamas. É o jogo do engajamento sendo jogado a qualquer custo. Mas nesse vídeo aqui, a Mia Khalifa ela vai te ensinar... Não, ela vai te dar uma aula de como ter o pior posicionamento na vida, nos negócios e, claro, como você pode fechar portas na sua vida. E aí, curioso, Pedro aqui, hoje eu tô aqui, diretamente da Cave, o meu escritório de trabalho, pronto para te trazer uma notícia triste e que fala muito forte sobre posicionamento. E que nos bastidores dessa notícia, você pode aprender em como não ser assim. E claro, ao aprender não ser assim, isso pode potencializar muitas coisas no seu dia a dia, ou melhor, isso tem o poder de expandir a sua visão sobre o seu trabalho, sobre a sua vida e sobre como você enxerga o mundo. E eu já quero aproveitar aqui para te dizer o seguinte, se você ainda não é inscrito nesse canal, se inscreva, já dá um like nesse vídeo para o YouTube entender e entregar esse vídeo para pessoas assim como você. Pessoas interessantes assim como você. E se você está chegando aqui pela primeira vez e assistindo hoje um primeiro vídeo desse canal, seja muito bem-vindo, porque a partir de agora eu te chamo de curioso. Então se inscreve nesse canal para você não perder os próximos vídeos. Olha só, sem uma causa, para mim, o ser humano ele se perde. Então, vamos fazer aqui, vamos pegar a história e o contexto de vida da Mia Khalifa para a gente poder entender um pouco o contexto de vida dela, ok? Olha só, liberdade. Você tem liberdade para fazer o que você quiser. Olha só, a Mia Khalifa, ela é libanesa e longe do Líbano, obviamente, nos Estados Unidos, ela resolveu se tornar uma atriz pornô para fazer uma graninha extra. Ok, cada um faz o que quer. E aí, num determinado momento, a produtora que ela fechou o contrato, numa determinada cena, resolveu mandar ela usar o hijab, que obviamente envolve sexo. E aí, ela usou, ok. E aí, um tempo depois, os terroristas do ISIS, que são iguais ou tão cruéis quanto o Hamas, ameaçaram ela dizendo que ela ia pagar muito caro por zombar do Islã. E colocou ela na lista das pessoas mais procuradas. Aí eu quero que você fixe isso aqui muito forte. Fixa isso muito forte porque ela se tornou uma pessoa procurada, ameaçada e que ela vai perder a vida dela. Então ela entrou nessa lista. Você pegou isso? Isso causou nela ansiedade, medo, enfim. Ela teve que redobrar a segurança dela e, de fato, em algumas entrevistas ela sempre diz que ela não conseguia nem dormir direito por ser perseguida. Beleza. Aí ela deixou de ser uma atriz pornô e se tornou uma influencer. Aí agora, depois de todo esse ataque terrorista do Hamas contra Israel, o que ela faz? Ela se posiciona e apoia os terroristas dizendo que eles lutam pela liberdade. Eu sinceramente eu não entendo isso, porque para mim o grande ponto é, se você foi ameaçada pelos mesmos grupos ou por grupos que teoricamente são só diferentes, mas causam o mesmo terror no mundo, como é que você vai apoiar o que esses mesmos terroristas fizeram a um ataque de um país que supostamente você não gosta? Porque a causa entre Israel e palestinos é complexo de entender. É realmente complexo de entender. Mas isso não te dá o direito de apoiar os terroristas. Mas tudo bem. Tudo bem não. Vamos seguir. E aí qual que é o contexto? Ela apoiou o ataque terrorista contra Israel e eu preciso te dizer o seguinte, quando eu falo sobre posicionamento, sobre como ter o pior posicionamento na vida, nos negócios e fechar as portas, uma coisa é você ser a favor da Palestina e tá tudo certo. Outra coisa é você apoiar o Hamas. Não tem nada a ver. E o resultado disso foi ela ser demitida da Playboy, porque ela tinha um canal de mídia dentro da Playboy, ser exposta na internet e ter seu posicionamento sendo colocado à prova. Olha só o que a notícia diz, eu vou destacar alguns pontos. Na Playboy encorajamos a liberdade de expressão e o debate político construtivo. Mas temos uma política de tolerância zero para o discurso de ódio. Esperamos que Mia compreenda as suas palavras e ações têm consequências. Escreveu a empresa. Aí olha só, em seu perfil no X, antigo Twitter, o CEO da Red Light, Todd Shapiro, criticou o posicionamento da influencer
e disse estar rezando para que ela se torne uma pessoa melhor. Considere-se demitida imediatamente. Simplesmente nojento, nojento. Por favor, evolua e se torne um ser humano melhor. O fato de você estar tolerando a morte, a violação, os espancamentos e a tomada de reféns é verdadeiramente nojento. Nenhuma palavra pode explicar sua ignorância, disse Shapiro. E aí, como que a Mia Khalifa ela se defende? O problema é que se você não estiver do lado dos palestinos, você está do lado errado. Agora, percebe o nível de falta de entendimento de uma pessoa dessa? Olha o nível, ela foi perseguida por esses grupos terroristas. Ela tem o nome dela na lista, porque um dia, supostamente para esses grupos, ela vai pagar caro pelo que ela fez, não importa quanto tempo. Fixa, essa é a segunda coisa que eu quero que você fixe aqui, porque eu quero chegar num ponto muito importante aqui. Já aproveita já e se inscreve, caso você ainda não é inscrito nesse canal, hein? Se você está assistindo e ainda não se inscreveu, opa, faz isso agora, pô. Olha só, ela tá com o nome dela nessa lista. Como é que você faz isso? Para você isso é péssimo. Mas aí você aplaude, chama os terroristas de lutadores da liberdade e apoia eles contra um país que supostamente você não gosta? Isso não faz o menor sentido. Mas tudo bem, esse aqui é um ponto que a gente começa a ver os problemas e os custos de se posicionar a favor de uma causa que não é sua, simplesmente por causa de engajamento. Simplesmente para ser vista de uma forma que as suas atitudes no passado pintaram você de uma forma negativa. Agora você quer ter uma forma positiva e você começa a apoiar causas que nem são suas, essencialmente. Agora olha só, eu quero trazer para você um ponto e um paralelo aqui sobre o Salman Rushdie, que é a mesma história do que a Mia Khalifa, só que tem um grande ponto de diferença, tá? Olha só, ele escreveu um livro chamado Os Versos Satânicos, que ele fez uma interpretação sob o ponto de vista dele do Alcorão. Quando esse livro saiu em 1988, o primeiro líder supremo do Irã, o Ayatollah Khomeini, ele ordenou o assassinato do Salman Rushdie por considerar blasfêmia a sua interpretação do Islã e do profeta Maomé nesse livro, Os Versos Satânicos. Então, o Salman Rushdie foi colocado numa lista também, assim como a Mia Khalifa. E o Salman Rushdie, ele viveu escondido durante anos, com seguranças, por causa de um livro que bombou, se tornou best-seller. Ele fez uma interpretação do Alcorão que agredia, de certa forma, o Islã. Agredia, de certa forma, para os árabes radicais do Islã. E aí, os árabes, ou a comunidade islâmica, né? Ele viveu escondido durante muitos anos. E em 2022, ou seja, 20 anos depois, ele sofreu um atentado e tomou 10 facadas. Perdeu um olho e um movimento de uma das suas mãos. E aí ele se culpa porque ele acha que ele relaxou no contexto da segurança, porque ele falou, o Ayatollah nem tá mais vivo, então, enfim, eu posso relaxar, ficar de boa. Não, não pode. Então, ou seja, depois de 20 anos, ele foi atacado por um jovem de 24 anos com a nacionalidade identificada no Líbano, em que a própria mãe desse rapaz de 24 anos que atacou ele fala que ele era ele era um adolescente, um jovem com características duvidosas. Agora, olha só. O problema é que posicionamento virou moda para muita gente que não tem freio na língua. E tem gente que busca a todo custo se posicionar por uma causa. Ou seja, essas pessoas não têm uma causa, mas elas querem ter uma voz. Elas buscam desesperadamente ter uma causa, mas elas não têm. Então, de qualquer forma, elas estão lá falando qualquer coisa. E assim, dá para entender o problema que isso só vai te colocar em lugares rasos. E isso sempre vai ter uma conotação negativa na sua vida. A pergunta que eu sempre me faço é, nesse processo, o dinheiro que você ganha e que você faz por causa dessas polêmicas, faz sentido? Se a gente olha, por exemplo, não que eu esteja dizendo que o Salman Rushdie ele fez isso com a mesma conotação, mas a história por trás
dele como escritor, tem ali um ponto de que ele nunca foi um escritor super reconhecido e que com best-sellers. Se eu não me engano, a história dele carrega o seguinte contexto. Ele escrevia livros infantis e nunca foi um escritor reconhecido mundialmente ou com best-seller, entende? E aí, quando ele resolve apimentar aquilo que ele está falando, o que acontece? Acontece isso. O grande ponto é que, beleza, ele ganhou muito dinheiro, se tornou um escritor mundialmente conhecido, muita gente apoiou a causa dele, mas o grande ponto é, valeu a pena se posicionar a qualquer custo? Falar mal de alguma coisa que você já sabe que é polêmica, justamente para colocar seu nome no topo, valeu a pena? Não que ele esteja errado, é só um ponto de vista que eu estou trazendo aqui. Mas a Mia Khalifa segue pelo mesmo pretexto. Precisa sempre se posicionar. Você acha que você sempre tem que se posicionar por uma causa para estar nos holofotes. Vale a pena? Ou seja, para mim, como é que a gente deve se posicionar? Você sempre precisa se posicionar por uma causa que ajude a maioria, que coloque para fora a sua essência, que te faça sim fazer dinheiro e que você tenha orgulho disso e que talvez seja um termômetro, né? Talvez esse de fazer dinheiro e você ter orgulho disso, talvez isso seja um termômetro do seu posicionamento. Então eu espero que toda essa construção que eu fiz, que eu quis trazer o contexto da Mia Khalifa e ao mesmo tempo do Simon Huster e trazendo essa questão de posicionamento de causa, te faça entender os pontos que você precisa se posicionar na sua vida e a causa que você precisa se posicionar perante ela. É uma causa que ajuda a maioria ou machuca a maioria? É uma causa que, quando você olha para a sua essência, para o seu passado, não faz sentido? Você está copiando a causa dos outros? Ou você está copiando o posicionamento dos outros? Você está sendo sem identidade? Está fazendo sentido isso? Isso vai te levar para onde? Você pode fazer muito dinheiro com isso? Pode. Mas isso vai te levar para onde? Entende? Espero que tenha feito muito sentido esse vídeo aqui para você. Eu quero te falar duas últimas coisas. A primeira delas é, não se esqueça de se inscrever nesse canal e dar um like nesse vídeo, porque eu acredito que muita gente precisa entender quais são as causas. Qual a causa que eu tenho? Qual é o posicionamento que eu preciso ter na minha vida? E eu quis aproveitar esse momento terrível que a gente está vivendo e enxergando no mundo entre os terroristas do Hamas, o que eles fizeram com Israel e o momento de Israel agora, para te lembrar sobre posicionamento e causa. Todos nós precisamos de uma causa para que a gente se posicione perante ela. Mas essa causa vai te dar orgulho? Você vai ter orgulho do dinheiro que você vai fazer perante essa causa? Você está ajudando a maioria ou atrapalhando? Pensa nisso. E o segundo ponto é, eu gostaria que você nunca se esquecesse de continuar sendo curioso. E eu te vejo no próximo vídeo. Tamo junto.